Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos nesse 13º domingo do tempo comum. Como diz o refrão do Salmo de hoje, eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Como meu irmão, uma pergunta: quantas vezes tu já estiveste pertinho de fazer a tua Páscoa pessoal? Momento de morte. Quantas vezes você já esteve em perigo de morte? Posso contar pelo menos umas 4. Uma vez na praia, quase quebrei a coluna. Uma vez na piscina do quartel, quando tiveram que colocar uma mão para que minha cabeça não batesse no ladrilho. Uma vez entrando num lugar perigoso, uma arma foi apontada para mim, só que a pessoa não atirou. Na adolescência, uma doença grave, glomerulonefrite aguda, e assim por diante. Se você olhar para a tua vida, você pode também dizer que o Salmo de hoje se aplica a nós que estamos neste mundo. Deus preservou nossa vida dos perigos desta vida, porque Ele quer algo ainda na tua história. Podemos imaginar que algumas dessas vezes em que tivemos em perigo, nós não estávamos longe de Deus. Talvez, se você fizer um bom exame de consciência, você vai ver que você estava muitas vezes pertinho de Nosso Senhor e que se você partisse naquele dia, você estaria com Deus. Mas, olhando a algumas situações, nós poderíamos também notar uma coisa, que talvez em algumas situações dessas, nós não estávamos na graça, no estado de graça. E ali, Nosso Senhor nos preservou de uma morte muito pior. Qual morte pior é essa? É aquela que a Igreja e a Sagrada Escritura chama da segunda morte, que está no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 7, que diz o seguinte: o que vencer receberá estas coisas como herança. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, os infiéis, os depravados, os assassinos, os impúdicos, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão como herança o lago ardente de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Então essa morte física, se alguém morre em estado de pecado grave, se torna a segunda morte. Mas se alguém morre na graça de Deus, a Sagrada Escritura e Nosso Senhor chama de sono. São Paulo fala isso, aqueles que adormeceram, e Nosso Senhor aqui diz para essa menina, ela não morreu, está dormindo. E falou a mesma coisa de Lázaro. Lázaro, nosso amigo, dorme. Ou seja, aqueles que adormeceram no Senhor estão em paz, estão com o Nosso Senhor. E podemos dizer então que nós fomos preservados de uma morte muito pior. E podemos cantar, não só o Senhor nos preservou da morte física, mas também da morte espiritual. Cantemos mais uma vez o refrão do Salmo de hoje. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. E como foi que nosso Senhor nos preservou quando, em alguma fase da nossa vida, nós estávamos
obstinados, teimosos no pecado mortal, ali empedernidos, o Espírito Santo, através de um irmão, através de uma pregação, através de uma mensagem de Nossa Senhora, tocou no nosso coração, trouxe luz àquelas trevas e uma força saiu de Cristo para nós, colocando a nossa vontade, esse desejo de, pela fé, tocar como essa hemorroíça na fímbria do manto de Jesus, pois nós sabemos que Ele é ressurreição e vida. Então nós tocamos também, através dos sacramentos da igreja, na orla do manto de Jesus, nos confessando com fé, com arrependimento, ou recebendo o batismo, se não éramos batizados ainda. E nosso Senhor percebeu que uma força saiu dele, e ele, olhando em volta, disse também a respeito de nós: alguém me tocou, quem me tocou? E naquele momento ele diz para nós: filho ou filha. Por que filho? Porque a todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então Jesus chama essa mulher de filha, porque pela fé ela se tornou capaz de se tornar filha de Deus. E ali, aquela virtude do Cristo que a curou e pela fé também a salvou. Ela se tornou assim imagem da igreja. Então queremos louvar a nosso Senhor por Ele ter conservado até o dia de hoje o dom da vida física e também nos restituído pela sua graça e misericórdia a vida espiritual, que é a vida mais importante, que vai gerar em nós a vida eterna. Cantemos mais uma vez, louvando o nosso Senhor. Eu fui ser salto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. E quando nosso Senhor concede à sua igreja aquilo que nós vemos no Catecismo da Igreja Católica, no número 1508 e 1509, que o Espírito Santo dá a algumas pessoas o carisma especial de cura para manifestar a força da graça do ressuscitado. Todavia, mesmo as orações mais intensas não conseguem obter a cura de todas as doenças. Por isso, São Paulo deve aprender do Senhor que basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a minha força manifesta todo o seu poder. Curai os enfermos, Mateus 10, 8. A igreja recebeu este encargo do Senhor e procura cumpri-lo, tanto pelos cuidados que dispensa os doentes, como pela oração de intercessão com que os acompanha. Ela crê na presença vivificante de Cristo, médico das almas e dos corpos, presença que age particularmente através dos sacramentos e de modo muito especial da Eucaristia, pão que dá vida eterna e cuja ligação com a saúde corporal é insinuada por São Paulo. Catecismo da Igreja Católica, 1509. Então nós vemos esse carisma da cura que mostra a força do ressuscitado. Nós temos tantos testemunhos bonitos, né, naquele livrinho que eu tive a graça de escrever, Cura e Libertação pelo Terço da Divina Misericórdia. Ali aparece um testemunho de uma missa pelos doentes, em que uma menina que tinha o seu ovário comprometido, ela estava participando da missa, quando o Santíssimo Sacramento passou perto dela, ali naquela bênção, ela sentiu o calor na região afetada. Depois, quando voltou, mesma coisa. E naquela semana, no ultrassom pré-operatório, o médico começou a ficar ali meio confuso, olhou os exames e depois falou para a mãe que estava perto: olha, minha senhora, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que alguém trocou o exame da sua filha, eu não posso operá-la, pois não tem nada aqui. Está tudo tranquilo, para que nós, vendo os sinais que são visíveis, possamos crescer na fé, naqueles sinais que são invisíveis, nos acontecimentos que são invisíveis, os sacramentos, a graça santificante, que é muito mais importante do que a cura física do nosso corpo.
Um detalhe mostra algo interessante dessas duas pessoas que Jesus toca. Aliás, Jesus foi tocado pela fé da hemorroíça e tocou na filha de Jairo. Então, o sinal de que os sacramentos são um toque da fé que fazemos no Cristo, mas também é o Cristo que nos toca através da igreja. E aqui, duas coisas importantes. Essa hemorroíça estava doente há 12 anos e aquela menina tinha 12 anos. E as duas estavam com a sua fecundidade comprometida. A hemorroíça, claro, a hemorragia feminina, e ali aquela menina com 12 aninhos, ou seja, no despertar. Normalmente os judeus casavam muito cedinho, e Jesus com 12 anos era tido como adulto, né, levado ao templo e ficou no templo. Os judeus, as meninas principalmente, casavam muito cedinho, e ali aquela menina de 12 aninhos devia estar despontando para a vida, para a fecundidade, e Jesus a cura, a ressuscita naquele momento. E o que quer dizer isso? Que Nosso Senhor, que nos toca nos sacramentos, quer gerar fecundidade também para a nossa fé, fecundidade para a sua igreja. Não só não quer nos perdoar os pecados, mas dar-nos a força e a graça, o batismo, a efusão do Espírito Santo, que nos torna fecundos, que faz a nossa fé produzir o fruto. E é isso que São Paulo exorta os cristãos de Corinto na segunda leitura de hoje, para que eles, colaborando naquela coleta para os cristãos que estavam passando necessidade, façam a sua fé produzir fruto através da caridade. Peçamos ao nosso Senhor que toquemos o Senhor na nossa oração, como esta hemorroíça, como Jairo, que acreditou que nosso Senhor podia ressuscitar a sua filha, e assim vamos também nas nossas comunidades permitir que nosso Senhor nos impulsione com o seu Espírito Santo. E podemos, neste tempo de pandemia, tocar o corpo de Cristo, basicamente de dois modos: com fé ao comungar, como a hemorroíça que tocou a fímbria do manto de Jesus com fé, e queremos responder o amém quando o sacerdote nos diz o corpo de Cristo, fazer a reverência enquanto a pessoa da frente estiver comungando, ele com todo o cuidado, até redobrado nesse tempo de pandemia e zelo, mas também fazer o que São Paulo diz na segunda leitura de hoje, na segunda carta aos Coríntios, quando ele exorta os cristãos de Corinto a participarem com generosidade da coleta para os cristãos que estavam passando dificuldade em Jerusalém. Também ali você está tocando o corpo de Cristo e dando essa ajuda ao Jesus presente também no pobre. São Vicente Pallotti dizia assim, que ajudar o próximo nas suas necessidades espirituais e materiais é o meio seguro de alcançar misericórdia. Queremos também este meio seguro, não somente a fé, mas também a fé que atua pela caridade. Pedimos, Senhor, toca-nos mais uma vez, que na nossa fé, Senhor Jesus, e o toque da vossa mão misericordiosa, infunda nas nossas comunidades toda a fecundidade apostólica, Senhor, que queremos e precisamos para evangelizar nestes tempos tão cruciais e importantes que estamos vivendo. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. São José, Pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem este ano de 2021 está consagrado, rogai por nós.